Fala, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso AgriFatoCast. E temos mais uma semana bem positiva, né? O boi deu mais uma leve puxadinha aí, respondendo às escalas de abate que estavam mais curtas. E além de estarem mais curtas, elas estavam de fato em patamares que fazem a diferença na formação de preços. Então, é o que a gente fala, né? Não adianta a escala cair de 16 dias para 12 dias. 10 dias ainda é uma escala confortável. Agora, quando ela cai de 10, 9 para 7, né? Aí isso já começa a fazer a diferença. No nosso relatório de escalas de abate, que sai semanalmente às sextas, isso ficou bem claro. A gente põe uma média ponderada das escalas no Brasil para a gente poder acompanhar de maneira sistemática o que está acontecendo e a influência que isso tem sobre os preços. E, de fato, os preços caíram aí, né? Testaram suas mínimas no ano, ao que tudo indica, nós já passamos pelas mínimas do ano. De maneira estranha aí no segundo semestre, não era esperado, né? Inclusive, foi uma coisa que a gente debateu bastante esse ano, né? Ano eleitoral, auxílio emergencial, tá? Recuperação econômica, depois daquele cenário de lockdowns, né, no ano passado, exportação bombando, e aí o preço do boi não subiu. A gente vai falar bastante sobre isso, mas o que nós temos hoje é um mercado se recuperando, inclusive diferenciais de base se estreitando, voltando a se recuperar também. Diferencial de base normalmente responde à falta de oferta, né? Porque falta carne, a escala em curto, o mercado de carne enxuga, São Paulo vai buscar mais lá fora, né? São Paulo que tem o maior déficit produtivo de carne do país, ou seja, consome mais carne do que produz. Então tem que vir boi de fora ou tem que vir carne de fora para abastecer. E quando falta oferta, se busca mais, né? E isso acaba estreitando os diferenciais de base. Dito isso, eu vou trazer já um tema legal aqui para a gente discutir, né, para a gente falar, que foi a culpabilização das exportações pela alta do boi entre 2020 e 2021. Então, as exportações, a partir de 2019, se tornaram muito exuberantes, né? A gente começou a atingir picos que não se via desde uma grande crise que a pecuária sofreu, que foi 2006, 2005. Foi uma grande crise econômica, em decorrência, em virtude da virada do ciclo pecuário para a fase de baixa, tá? No final da fase de baixa, foi uma fase de baixa muito cruel. O mercado pecuário estava passando por uma grande limpa dos produtores ineficientes. Nós estávamos passando de uma fase histórica da pecuária. Esqueça o ciclo por um segundo, tá? Um segundo só. Nós estávamos passando por uma fase histórica da pecuária, onde antes ela era reserva de valor, produto imobiliário, né? A gente usava boi para preencher áreas e, cara, vender boi caso fosse necessário, era liquidez, né? Um ativo de alta liquidez. E viramos a década, né, da década de 90 para o início dos anos 2000, precisando de bezerros, porque a estabilização econômica, né, a implantação do Plano Real, estabilidade econômica, o controle inflacionário, aumentaram o consumo de carne bovina, ou aumentaram a capacidade do brasileiro de consumir carne bovina. E isso demandou mais bezerros, né? Então, antes se deixava aquele gado no pasto como reserva de valor, quando precisava comercializava, ele estava sempre se reproduzindo aos trancos e barrancos, né, sem grandes bons indicadores aí e boas medidas, né, métricas reprodutivas, por exemplo, para um ponto em que a gente precisava dos bezerros para fazer carne, e aí começou a apertar muito, né, o custo de produção, e houve uma limpa naquele momento na fase de baixa de mercado, uma grande liquidação de rebanho, a carne bovina brasileira caiu muito, né, qualquer gráfico histórico de longo prazo que vocês olhem, vocês vão enxergar isso, grandes exportações, grandes abates, grande produção de carne, tá? E baixíssimos preços reais. É o preço real mais baixo da nossa série histórica, foi naquela época. E aí o que aconteceu? Justo naquele momento, o cara tá tão quebrado que ele nem vacina. A gente sabe que muita gente não vacina, muita gente faz errado, mas nem vacinou para febre aftosa. Nós tivemos casos de febre aftosa justo naquele momento, no Mato Grosso do Sul, tá? Foi mais um choque, um grande trauma para a pecuária, e houve uma grande liquidação de produtores ineficientes, né? E quem ficou foi arrochando cada vez mais, brigando com as margens. Bom, o que há hoje é que nós não tivemos essa grande crise e chegamos a níveis de exportação parecidos. Vejam só, um outro cenário, né? Uma outra realidade, uma nova pecuária. E 2020, 2021, nós alcançamos aí recordes de exportação. E muito da alta do boi, né, na mídia, até na classe política, foi culpada e foi tida como culpada a exportação.
tá? Então, a exportação foi um grande, entre aspas, vilão do preço da carne no varejo no Brasil e, entre aspas, obviamente, um grande aliado do pecuarista durante esses 2 anos de alta 20 e 21. Mas, será que foi bem assim? Ou será que o grande driver, o grande direcionador dos preços, né, o grande motivador para que os preços oscilem é, de fato, o ciclo pecuário? E aí já vou começar falando que é o ciclo pecuário. Por quê? Porque nós estamos batendo recorde de exportações agora em 2022, mais do que 2020, mais do que 2021, com uma economia melhor, mais bem estruturada, e, não obstante, o que nós visualizamos foi o preço do boi cair ao longo do ano, né, até atingir as suas mínimas aí entre outubro e novembro, tá? E agora nós estamos dando essa leve recuperada, que nem é uma recuperação, é um leve ajuste, vamos falar, porque se você corrigir esses preços, nós estamos perdendo, né? E aí eu acho que o Iago pode trazer um pouquinho, talvez algum detalhamento aí sobre exportações, volumes, né? O que está acontecendo, e sobre fase de ciclo, que eu acho que é importantíssimo para o pecuarista se posicionar, se localizar, né? O que vai acontecer daqui para frente. Um pouquinho de abate de fêmeas, Iago, suas expectativas para o primeiro trimestre aí de 2022. Fala, Iago. Fala, pessoal. Boa tarde, bom dia. Todo mundo está acompanhando a gente aí. Lígia, eu acho que sem adições muito mais profundas do que essa nessa parte de ciclo, né? E sobre como a gente tem visto e as motivações para os preços terem avançado ou recuado nesses últimos 2, 3 anos, né? Acho que fica claro quando você vai lá no IBGE, pega os dados de produção, acho que não precisa nem acreditar só no que a gente fala aqui, entra lá no IBGE, pega os dados de produção de carne bovina e de abate dos últimos 4, 5 anos e você vai ver exatamente esse cenário. A gente teve durante 2020 uma queda de 5% na produção de carne, 2021 caiu mais 5%, a gente fecha 2021 com a menor produção de carne desde ali de 2016. Quando você olha em abate, né, abate de número de animais abatidos, é o menor volume desde 2010, 2011, se eu não me engano. Então, a gente tem um incremento de produção, mas quando você olha em números de animais abatidos, é o menor patamar aí dos últimos 10, 12 anos. Dentro desse contexto, obviamente, o que a gente viu durante 2020, 2021, apesar dos pesares de problemas sanitários, né, que a gente teve nesse momento, durante esses movimentos, a gente ainda viu uma arroba do boi valorizando muito nesse período. E agora, só para finalizar esse 2022, como um comentário em número e porcentagem, a gente deve fechar aí, no mínimo com uma produção em 2022 7, 6,5% maior do que foi em 2021, que é um número bem dentro do que a gente esperava. Então, se você pega o relatório nosso até de ciclo pecuário, nosso relatório do começo do ano de exportação, a gente esperava um crescimento da produção em torno de 6,5% a 7%. Durante o ano a gente fez alguns ajustes, achou que ia ser mais, mas no final do ano aparentemente vai fechar em torno aí de 6,5%, 7% de produção. E apesar da exportação ter avançado muito durante esse período, 2022 fecha como recorde de exportação. Se você pega em porcentagem, a gente está falando de um incremento aí, provavelmente vai ficar na ordem de 20% das exportações. Ainda assim, com a exportação recorde, muito acima do que era esperado, vai sobrar mais carne, sobrou mais carne no mercado interno e, consequentemente, como o mercado interno ainda está derrapante, a gente viu que esse excesso produtivo gerou basicamente queda de preço. Então, dentro desse contexto atual, a gente vê que, em grande parte, sim, explica-se boa parte dessa queda do preço do boi gordo como um aumento no volume de animais abatidos. Se a gente volta em agosto de 22, a gente vê maior volume de animais abatidos desde outubro de 2018, 19. Então, existe todo um contexto que fala justamente sobre esse ponto da produção e do abate de animais ter crescido nesses últimos 24, 36 meses. E perspectiva ali, já acho que a gente já está se caminhando aí para o último mês do ano, né? A gente talvez ainda grave um programa sobre perspectivas de 2023, mas eu particularmente já adianto que a minha visão para 2023, do ponto de vista de oferta, tá? Acho que talvez a gente possa discutir preço aqui, mas do ponto de vista de oferta é que a gente ainda vai ter mais oferta. E eu pontuo isso pelos históricos de comportamento das fêmeas, tá? Da participação das fêmeas. Então, quando você traz em perspectiva ah, a entrada desse ciclo produtivo em que a gente fala em descarte de fêmeas, e aí você faz essa participação das fêmeas sobre o total abatido, a gente normalmente bate o fundo do poço dessa participação, que foi 2021. A gente fecha 2021, só para ter uma ideia, com a menor participação de fêmeas sobre o total abatido desde ali de 2010, se eu não me engano,
eu posso estar falhando nesses números aqui de antigo, mas enfim, é só para dar uma noção de participação muito pequena. No ano seguinte, que no caso é 2022, a gente já está vendo agora um crescimento nessa participação, mas ainda abaixo da média histórica. E não teve, e aí eu vou tentar contextualizar, eu peço que se vocês ficarem com dúvida, vocês me avisem, mas a gente nunca teve, depois de um ano que chega no fundo do poço e cresce no ano seguinte, a gente nunca teve um segundo ano com menor participação das fêmeas. Então a gente cresce no ano seguinte, a gente bate o fundo do poço dessa participação das fêmeas, a gente cresce no ano seguinte e a gente continua crescendo no ano depois desse. Então, por esse contexto de sempre ter acontecido isso, e por a gente ter batido uma grande participação das fêmeas, e o preço do bezerro ainda está flertando com as mínimas aí, eu acredito que a gente ainda vai ver mais fêmeas no ano que vem, pelo menos em volume de fêmeas. Então, dentro dessa contextualização geral, particularmente, eu acredito que sim, a gente ainda vai ter mais oferta no ano que vem. Como isso vai bater no preço, eu acho que aí é um equilíbrio entre oferta e demanda, mas eu acho que do ponto de vista do pecuarista, a gente tem um ano sim ímpar sobre como essa participação vai bater, e eu esperaria um 2023 muito mais parecido com 2017, 2018, do que um 2023 parecido com 2020 e 2021. Tá. E é interessante isso que você está falando, porque faz sentido. Afinal de contas, quando que a gente viu o menor preço do bezerro até agora? Foi agora, 2022, né? A Sim, Laura comenta bem isso, né? Ó, vi bezerro de R$ 1.000 essa semana, caramba, né? Caiu Exatamente. muito, né? Então, se o preço do Sim. bezerro tá desestimulante, a gente tem esse efeito ainda sobre o abate fêmeas, principalmente quando a gente ainda não entrou naqueles níveis mais altos de abate de fêmea, que tem aquela limpa mesmo. Isso ainda não aconteceu, ainda não deu tempo de acontecer. Está, na verdade, está começando a acontecer agora, né? Mas o que que acontece? Por conta da estação de monta, a repetição do cio, né, quando ela acontece no final do ano, normalmente o descarte da fêmea é no primeiro trimestre do ano. Então a gente vai visualizar esse movimento, essa liquidação de rebanho, né, de fêmeas agora, desinteresse na vaca em resposta ao preço do bezerro, muito possivelmente nesse primeiro trimestre. Lembrando que a gente coloca alguns limites, né? Alguns pontos importantes. Por exemplo, quando o abate de fêmea no primeiro trimestre, né? Pode até se repetir isso, mas quando ele bate uns 46, 47, 48%, significa que nós estamos desequilibrando o rebanho. A gente está abatendo mais fêmea do que é necessário para a gente manter o rebanho equilibrado. Nós estamos indisponibilizando ventres livres para a produção de bezerros, tá? Estamos liquidando esses ventres, né? Então é isso que está acontecendo. E a relação de troca, acho que ela fala na mesma linha, né, Laura? O que que você me fala aí? Com certeza, Lígia. Falando um pouquinho da relação de troca boi gordo bezerro, a gente começou o novembro com uma relação não tanto interessante, né? Pensando no comparativo com outubro. Isso porque novembro a gente teve médias muito baixas para os preços do boi gordo e os bezerros ainda caindo também, só que com uma proporção um pouco menor. A gente teve uma queda acumulada até a semana passada, né? No fechamento da semana passada, de 4,6 do boi gordo indicador CPEA e do bezerro de 2,2. Então, o boi gordo caiu mais em comparação ao bezerro. Porém, na última semana, principalmente, a gente viu preços melhores, né, para o boi gordo e isso começou a melhorar a relação de troca. Então, a relação de troca que antes estava abaixo da nossa média histórica começou a se aproximar mais. Está na casa aí dos 2,36, a média 2,37. O que significa isso? Com a venda do boi gordo de cerca de 20 arrobas, o pecuarista consegue comprar 2 bezerros e mais cerca de 30% de um terceiro. Então, começando a melhorar, principalmente para os criadores, a gente acredita que é um momento bom, tá, para ir compondo essas reposições, né, para ir comprando essa categoria de animais, visto que, se for para a gente comparar desde março de 2021, a queda já acumulou cerca de 35% no preço do bezerro, e já a nossa média histórica, pensando nos outros ciclos pecuários, essa média de queda se encontra nos 36%, então, teoricamente, a gente estaria chegando a média que a gente tem de queda de preços do bezerro em todos os ciclos anteriores. Então, visto isso, é um momento interessante para ir comprando, né, aproveitando essas oportunidades. Bezerro das cotações estão mais estáveis agora, essa semana a gente não viu queda no indicador CPEA pro bezerro e está vendo essa valorização da arroba. Então, atenção para os recriadores aí, porque pode ser um bom momento para ir compondo, né, e formando esses estoques, principalmente pensando que esses animais serão abatidos provavelmente após 2024, quando a gente já acredita que o ciclo de baixa já vai estar começando a passar e entrando no movimento
altista novamente, que é justamente o que a gente está comentando aqui, né, da importância do ciclo pecuário, e pelos dados, os dados mostram para a gente que ele de fato existe. Eu Perfeito. vou fazer uma adição ao comentário aqui, Lígia, se você me permite. Opa, É, acho que assim, acho que na semana passada a gente falou sobre o bezerro, até perguntaram sobre o nosso paper que a gente vai soltar, né? Um estudo aí que acho que sai boa, até semana que vem. bem E lembrado. dentro desse contexto, acho que é importante lembrar que eu até pontuei, acho que vou refazer aqui a minha afirmação de que ah, o melhor momento para compra talvez seja justamente nesse momento, porque quem tem pastagem disponível e quem tem caixa disponível para fazer compra nesse momento, a gente provavelmente vai pegar um momento interessante para fazer essa compra do ponto de vista nutricional também, além do preço, né? Além de você pagar barato, em teoria, você vai conseguir colocar arrobas e aumentar o preço desse animal a um custo menor do que fazer essa compra lá em maio. Então, acho que é super importante essa fala que eu estou fazendo aqui, porque a gente sempre fala em preço, busca preço, aí compra 100, R$ 200 por cabeça mais barato, só que esse animal ele precisa comer alguma coisa. E aí, dentro de um contexto em que você compra o animal na chegada da seca, isso daqui pode ser uma burrice que a gente fala do ponto de vista de você levar esse animal para dentro da fazenda sem ter a capacidade de engordar ele a um custo barato. Então, acho que é super importante avaliar que, além do quesito preço, o pecuarista, o recriador, como a Laura pontuou, tem que olhar também a capacidade nutricional e a capacidade das pastagens dele na hora de adquirir. Eu continuo com a percepção que a gente ainda vai ter um segundo trimestre do próximo ano, né, com preços ainda baixos, né, para justificar até essa maior abate de fêmeas lá na frente. Mas é o que eu pontuei, talvez não seja o melhor momento do ponto de vista de compra, justamente por essa dificuldade, essa chegada em levar esse animal durante 2 períodos secos, né? Já que ele vai pegar a seca de 2023 e pega a seca de 2024 para terminar esse animal em outubro do ano que vem, do 2024. Então, acho que é um contexto que deve ser levado em consideração aí na hora de tomar essa decisão de compra também, olhando essa relação de troca, tá positiva. Eu acho que é interessante para quem tem essa capacidade de suporte de pastagem pensar justamente se essa compra faz sentido agora e talvez não lá em maio, abril de 2023. E aí casar isso com o contexto grande também, né? Claro. Tem compras que são de oportunidade, tá? Tem compras que são muito bem feitas. O maior desafio do pecuarista é reduzir desembolso. Assim como o maior desafio de uma indústria é ter um baixo custo da unidade produzida, é muito mais fácil colocar o preço depois, né? E o que acontece? Pega e compara a relação de troca com 2020, por exemplo. A gente tinha uma relação de troca de 1,7 em alguns momentos, né? Então a gente melhorou bastante essa relação de troca. Então é o momento, e o momento ele tem que ser casado, como bem falou o Iago, com toda a parte de oferta de capim, de gestão de custo de recria desse animal depois dentro da propriedade, tá? E aí sobre isso, a gente tem inclusive aulas na escola de mercado sobre manejo de pasto, tá? Produção de silagem, tem um monte de coisa legal lá. Então, só estou falando isso porque daqui 2 dias acaba a nossa promoção Black Friday de venda, tanto para a escola de mercado quanto para a nossa plataforma de análises, que é um negócio muito bacana também, porque você tem acesso a todas as análises da Grifato, tá? Então tá com o maior desconto aí do ano, fora a nossa promoção de lançamento, tá bom? Então, quem quiser fica convidado a participar. Dito isso, eu queria entrar no mercado de grãos. Por quê? Porque a gente teve algumas novidades na semana. E eu queria convidar o Rodrigo para falar um pouquinho sobre a situação da Argentina, que fez algumas alterações lá em relação à sua política cambial, inclusive a política cambial envolvendo comercialização de soja. Fala, Rodrigo. Bom, obrigado, Lígia. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Muito tem se falado sobre a Argentina, né? Seja essa questão do incentivo cambial, seja da parte climática, né? Com o Laninha, o terceiro Laninha aí, atrasando o plantio de soja e milho, principalmente por lá. Mas vamos iniciar falando sobre essa medida que voltou, né? Ela foi aderida no mês de setembro por lá e agora ela retornou no final de novembro, né? Ela teve início agora nessa segunda-feira e ela vai ficar ativa, né? Vamos assim dizer, até o final de dezembro. O que acontece, né?
A inflação na Argentina está nas alturas, a gente tem a parte de taxações, que é muito comentada, né, a famosa retenciones, e produtor vem segurando muito a mercadoria dele, que é lastreada em dólar, no caso a soja. Lembrando que a Argentina é o terceiro maior produtor mundial de soja e também o terceiro maior exportador mundial de soja, além de ser o maior exportador mundial de derivados de soja. Então, é um grande player que a gente acompanha muito de perto. E no mês de setembro, esse incentivo teve bastante aderência por parte dos produtores, né? A grosso modo, eles despejaram soja no mercado e abocanharam parte do programa de exportação brasileiro e americano, né? E isso tem influência direta nos preços, em Chicago principalmente, porque atua direto nesse balanço de oferta e demanda, tá? Agora, trazendo um pouco de números, né, seja do USDA, seja da Bolsa de Chicago. Como eu havia comentado, a Argentina é um grande player. Segundo o último relatório do USDA de oferta e demanda, o programa deles de exportação tá bem forte, é o terceiro maior, mas a produção também é bem grande, 49,5 milhões de toneladas. E a exportação está em níveis muito altos, se comparados a anos comerciais anteriores, chegando a 7,2 milhões de toneladas. Agora, linkando preço e esse movimento, né, de incentivo cambial, o que a gente teve, né? No mês de setembro, a parte de exportações, a gente teve um salto. Se a gente observar dados da Bolsa de Cereais, no mês de setembro, foi atingido 1,17 milhões de toneladas que foram exportadas, né? Se a gente compara isso com agosto de 2022, foram 330 mil toneladas, então um baita de um salto. E eu peguei aqui o X22, né, que foi o contrato na época referência de Chicago, já foi encerrado, mas como lá tem muita liquidez, eu utilizei o F23, que é o atual, e o março, que é referência para a gente aqui, para a safra brasileira. O No F é o comparativo... janeiro, né? Só para traduzir aí. Isso, bem lembrado. F23, a terminação é referente ao mês de janeiro, e março é o H23. Esse H23 é o que a gente baliza aqui para a nossa safra brasileira, né, o mês de março, e a gente teve uma desvalorização dos preços de mais de 3%, né? Se a gente pega o F23, o janeiro 23, menos 3,66%, né? Base de fechamento, eu estou considerando o fechamento de setembro, comparando com o fechamento de agosto, e o H23 menos 3,27%, né? Não estou querendo dizer aqui que por entrar, né, esse incentivo cambial vai ocorrer o mesmo, né? A gente vai ter uma desvalorização mensal. O que a gente tem na tela agora é uma valorização dos preços, mas eu acho que serve muito como um alerta, né, para o produtor, que a gente vem comentando muito isso, seja quando tem esses spikes, né, puxada de preços no dólar, ou esses movimentos, Chicago vem se valorizando, está abrindo algumas oportunidades de fixações. Então, assim, é o terceiro dia hoje, né? A gente tem dados na Bolsa de Cereais até o dia de ontem, que foi o segundo dia, então está muito no início, né? Só que, assim, no mês de setembro, essa medida fez preço e acho que vale muito para o produtor abrir o olho, né? É um incentivo maior, se for lembrado, comparando o acumulado desses 2 primeiros dias com o acumulado dos 2 primeiros dias de setembro. Esse programa está um pouco atrasado, está bem atrasado, se for comparado com o anterior, mas está muito no início, né? Eu falo que ele é um incentivo maior, porque no primeiro incentivo, a paridade de câmbio alterou de $1 americano, né? O sojicultor poderia comercializar por 200 pesos americanos e o câmbio oficial lá era 150 na época, ou seja, tinha um ágio de 50 pesos mais ou menos. Agora ele vai poder comercializar $1 americano equivalente a 230 pesos americanos e o oficial está 1,65, né? Então, assim, ele tem um incentivo maior e acho que vale muito abrir o olho a essa questão. Legal, muito bom. Excelente explicação.
E, Stefan, o que você está vendo aí de mais adicional a isso, cara? Como que você arremata isso em termos de tendência? A gente está Olha, vendo problema com chuva, né? A gente está vendo, inclusive, em regiões que agora, novembro, era para estar chovendo a rodo, assim, não tá, né? a situação climática ela vem em linha aí com o reflexo do Laninha. Acho que o primeiro ponto que o Rodrigo colocou, por mais que a gente está vendo essa nova movimentação do governo argentino com o intuito de colocar mais dólares no país, eu vi até a expectativa do governo era trazer uma receita, se não me engano, de 3 bilhões de dólares em exportação da soja e derivados. O ponto principal que está direcionando essas altas do mercado tem sido o fator climático pesando muito forte sobre a Argentina, né? O Rodrigo colocou a Argentina terceiro maior produtor mundial de soja, terceiro maior exportador de soja, só que é o maior exportador de farelo de soja do mundo, né? Por mais que ela seja segundo ou terceiro maior produtor de farelo de soja também, ela tem o seu mercado voltado aí, sua produção voltada todo para comércio internacional. E esse estresse que está acontecendo na soja, ela vem decorrente dos derivados. Se você olhar o farelo de soja, é o que tem trazido aí uma forte sustentação para Chicago. Enquanto a gente não vê, né, de outro lado, da soja em si, do comportamento de preço de soja em si, uma outra influência. Basicamente, clima, colocando o plantio mais atrasado dos últimos 20 anos na Argentina, trazendo todo esse estresse. Aqui para o Brasil, a gente tem visto uma regularidade maior de chuvas no Rio Grande do Sul, principalmente. Algumas áreas de São Paulo, Paraná, Goiás, Mato Grosso do Sul, que estavam um pouco mais irregular nessa última semana agora de novembro e as perspectivas agora para a virada de dezembro são mais otimistas, até pelo enfraquecimento natural do Laninha que está sendo indicado. Então, a tendência de chuvas agora para o curto prazo, para o médio prazo, é de uma melhora significativa. Então, isso ajuda a dar condições melhores aí para desenvolvimento de safra. Então, o ponto é, pelo menos aqui no Brasil, com exceção do Rio Grande do Sul, que está mais regular, o restante do país vem aí, pode surfar aí uma normalização do regime de chuva, da uniformidade, de volume, que traz uma segurança maior quanto a expectativas para a safra, que ainda se mantém aí em níveis 150 até 154 milhões de toneladas das expectativas que a gente tem visto rodar no mercado. Um outro fator que está pegando também em relação ao clima é o milho no Rio Grande do Sul, que é o maior produtor de milho primeira safra. Já vem com alguns estresses, sim, de perda de potencial produtivo. Ainda não é um cenário tão drástico quanto foi o ano passado, porque está tendo ocorrência de chuvas, está mais, como eu disse, está bem irregular, mas ainda sustenta uma expectativa de safra que ela ainda vem de milho primeira safra para o Rio Grande do Sul, de certa forma ainda razoável, mas a gente já viu os preços de milho lá no Rio Grande do Sul subir em decorrência desse estresse e afetando aqui também o mercado aqui para cima, para o centro-oeste e para o sudeste. E um ponto que a gente vê em termos de exportação também para o milho, que é o que tem ditado os preços, né? Até semana passada a gente estava vendo aí, início dessa semana, paridade nos 90, R$ 92 a saca, rolando, batendo muito nesses dois níveis de preços, e agora o dólar veio com uma derretida aí hoje, está jogando a paridade para baixo de 90, então isso traz mais um refresco aí, né? Traz mais um balde de água para o mercado de milho olhar preço. Então, essa conjuntura de cenário internacional para o milho está afetando muito aqui. O mercado ainda está comprando muito o Brasil. A China veio comprar o Brasil, saiu o primeiro navio, tem expectativas aí de que saiam até 600 mil toneladas de milho ainda esse ano. Acho que a princípio são compras testes, não é nada que vem com uma percepção de mudar o mercado, mas a gente está de olho nesses fatores. Então, quem precisa comercializar aí para a soja, para as novas fixações, atento a esse cenário climático de Argentina, que está ajudando a fazer preço em Chicago, e atento também a cenário de milho aqui no Brasil. Milho primeira safra,
embora a gente tenha uma oferta muito confortável ainda de disponibilidade devido ao tamanho da segunda safra que foi aqui no país, a gente tem um cenário relativamente confortável. Não dá espaço para movimentos bruscos de alta de preço, porque a gente tem hoje o preço de paridade ali muito equilibrado com o mercado doméstico, que está ajudando a regular esse fluxo de comercialização. Tá, e deixa eu te fazer uma outra pergunta. A gente recebeu a notícia aí de uma, eu nem sei se eu deveria chamar assim, uma desoneração parcial aí da soja na Argentina, né? Os caras pegaram o imposto e baixaram de 35 para 32. Me corrija aí se eu estiver errado. Saiu de 33% para 31%, se eu não me engano. Desculpa, tá? Então me corrigiu aí, obrigada. Eu E como eu que vi fica essa isso? Por que isso foi feito? Qual que é o efeito disso? para dar Pra- fluidez aí para comercialização, Uhum. justamente para dar um motivo a mais para o produtor colocar soja no mercado. E aí a Cara, eu olho Argentina, isso e né, não me anima muito, bater não. a meta deles de trazer dólares para dentro do país. Tá, legal, É interessante. mais nesse sentido, não teve nenhum outro fator. Vamos ver Um se esses ponto de 2% encorajam, né? Para mim é pouco, é bem pouco. um ponto interessante também aí para quem está de olho agora, período de chuvas, ou tem que olhar milho segunda safra, ou está olhando safra do ano que vem, fertilizantes que a queda de preços ela ainda não aconteceu. A gente viu, achou que o mercado ia parar ali em meados de setembro, outubro, com quedas de preços, e as quedas continuam. Então vale ficar atento aí, planejamento de safra de milho segunda safra do ano que vem, ou para quem está olhando aí fertilização de pastagem, para quem está olhando a safra de soja 23, 24, o momento está interessante ainda, com ainda mais que a gente está vendo preço de soja bem sustentado. Muito bom. Muito que bem. Acho que assim a gente finaliza, né? Então, recordando aí, mercado um pouquinho mais firme, temos uma grande evidência de que o mercado, os grandes explosões de preços, os grandes derretimentos de preços, eles são regidos pela oferta e não pela demanda. Nós sabemos que a demanda ela é parte importante da equação, ela é tão pesada quanto a oferta. A única questão é que ela tem uma maneira mais tijolinho a tijolinho de ser construída ou desconstruída. Ela tem uma inércia, né, na sua montagem de cenário, que na oferta a gente já não tem. A oferta ela acontece de uma maneira mais dinâmica, tá bom? Lembrando aí da relação de troca, que está em bons níveis. Temos aí um relatório para sair logo mais, podem aguardar, está previsto até dia 5 de dezembro. Vou botar um relógio, um despertador na cabeça do Iago, já está rindo aqui, ó. Tá bom? Para sair logo esse material. Vai ser um material muito legal para a programação do pecuarista. Falamos aí da situação argentina, pontos gráficos importantes e da situação aí de oferta e preços de grãos para o ano que vem. Então é isso aí, pessoal. Se alguém quiser arrematar, você fica aí, é meu convidado. Fique à vontade. Se não, vamos encerrar por aqui. Alguém? Algum comentário? Acho que Minha não, parte Lígia. tá ok. Fechou. Minha parte... Então valeu. Boa semana pra gente. Beijão. Obrigada, Valeu, pessoal. turma. Até. Valeu, turma. Tchau, tchau. Trabalho. Tchau, tchau.